São 16 horas e 29 minutos, a gente tem mais um trecho dessa entrevista coletiva que concedeu o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e também o delegado Andrei, da Polícia Federal, esclarecendo detalhes sobre a investigação que levou à prisão desses três tidos como mandantes do assassinato de Marielle Franco. Eu acabo de receber cópia do inquérito policial, da manifestação do Ministério Público Federal e da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país, com relação ao combate ao crime organizado. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham, eventualmente, novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão eventualmente a um relatório complementar da Polícia Federal, mas nesse momento os trabalhos foram dados como encerrados. Estamos aí agora com Bruno Musa no Tá na Roda. Bem-vindo, meu amigo, chegando aqui. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Quem ainda não divide bancada, mano, todo mundo, enfim, todos aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer é todo nosso. Bruno, você viu aí a manifestação do ministro Lewandowski agora dando o caso como encerrado, desvendado o crime de Marielle Franco depois de 6 anos, não é isso? Foi no dia 14 de março de 2018 e agora a Polícia Federal encontrou 3 mandantes. É sobre isso que a gente está batendo esse papo neste domingão. Bruno Musa. Cheguei no meio do fogo, né? Bom, vamos lá. Primeiro, eu tava ouvindo aqui antes de eu entrar, vocês falando, e pra quem a gente já dividiu muita bancada aqui, sabe que eu estive em alguns países tão complicados quanto o Brasil produzindo documentário. Então eu fui pra Cuba, Venezuela, El Salvador, enfim, tantos outros, alguns com a Brasil Paralelo, outros não, mas... e o que me chamou a atenção muito o que você falou, que assim, todo mundo sabe quem é o crime organizado. Eu moro no Morumbi, tem a Paraisópolis lá do lado, eu faço trabalho voluntário há 7 anos na Paraisópolis. Eu tenho que pedir autorização quando eu vou fazer trabalho voluntário. Eu sei quem são as pessoas. E eu só vou pedir autorização para ajudar os moradores de lá, que eu ajudo com educação financeira. Leitura de livro, acompanhamento de livro, distribuição de livro lá dentro. Eu tenho que pedir autorização. Como não sabem? Olha o suplente que você falou, né, mano, que tá entrando agora. Então, eu acho que cabe boa vontade. E cabe um pouco também da própria sociedade entender que lutar contra o crime organizado pressupõe algum tipo de dureza que a gente vai ter que aceitar. Tem certas pessoas lá que não aceitam negociação, gente. Não é brincadeira um negócio. Eu que faço trabalho voluntário lá, como eu falei há anos, se eu entro sem pedir autorização, eu posso não sair. Ou seja, não tem piedade. E mesmo assim entra e ficam te observando. Claro, mas totalmente. E me falam isso, ó, estão te olhando daqui, ó, esse que passou tá falando isso, esse que passou tá olhando quem você é. Agora que você tá com autorização, pode entrar com o carro, pode entrar com a moto, não tem problema nenhum. Ó, que mudança em poucos segundos. Basta uma autorização simples. Então assim, sabemos, né? Fala, você ia falar algo? Eu ia falar, Bruno, eu também faço uns trabalhos sociais, fiz uma palestra sobre cidadania, sobre educação política em Cidade Tiradentes. Essa me marcou muito, porque eles ficaram dentro da palestra. Porque eles já tinham, era um ano que teria eleições municipais, já faz alguns anos isso, e eles tinham políticos deles. Gostaram da ideia da palestra, mas eu não podia falar muita coisa que me foi passado antes. Eles só não falavam isso e ficaram o tempo inteiro acompanhando a palestra. E isso, óbvio, que te deixa numa situação que você não sabe nem como se comportar, né? Pra você ver o grau de controle que alguns grupos têm em algumas comunidades. Estou falando de São Paulo, a maior cidade do país.
Então, imagina o que acontece no hemisfério sul. do mundo, exatamente. Então, se você pegar... Presta atenção, não sei se vocês viram, eu comentei esses dias aqui no outro programa. Tem um rapaz que chama Frank, que ele abriu um canal no YouTube. Ele é um cara decretado pelo PCC. E ele tá fazendo live todo dia. Ele tá em algum país da América do Sul, ele tá rodando porque ele tá sendo perseguido. E ele fala todo dia. Ele mostrou como se entra nos grupos de WhatsApp do pessoal. E ele fala, tá saindo uma carga de Curitiba de arma que vai chegar em Paraisópolis a tal hora. Vai chegar... E ele falou assim, a única coisa que o PCC tem medo é BOP. Tarcísio, coloca BOP na rua, não sei o que e tal. E ele diz que mudou de vida faz 6 meses, etc e tal. O que eu quero dizer? Quando a gente vê uma ação mais contundente da polícia, como teve agora, por exemplo, em Santos, você vê que a grande parte já começa a crucificar os policiais sem conhecer a ação que está acontecendo. Então, assim, se a gente quer acabar com o crime organizado que está fazendo nossa vida, ou nós estamos reféns hoje em São Paulo, meu escritório é na Faria Lima, eu saio sem celular para almoçar. Onde isso é normal? Que cidade do mundo isso é normal? Né? Nós normalizamos a quem pode andar num carro blindado, que aguenta tiro. Então, o que eu quero dizer é, a gente vai ter que entender que lutar contra um crime organizado que não tem piedade com quem é trabalhador do bem, pressupõe determinadas ações duras. Não, e a gente fala de crime... Posso falar? Claro. Crime organizado, mas tem um exemplo que a gente ficou discutindo aqui há 2 semanas, que é a Ilha de Marajó. Que é um negócio desse tamanho, comparado com São Paulo, é desse tamanho, muito pequeno. Tem 2 ou 3 cidades, porque a ilha, a gente fala ilha, mas são diversos municípios. É um arquipélago. Tem 2 ou 3 municípios que onde são municípios turísticos mesmo. Volto a dizer, pergunta pra tia da pracinha que vende pão e vende café de manhã. Ela te fala quem leva, quanto é, que horas que para o barco, quem é o barqueiro, quem é a família que muitas vezes cede os filhos. E isso, quantos anos? 20 anos? 30 anos que a gente vê isso. Por que a gente não vê? Te garanto, tem poder público no meio, é polícia envolvida, é juizado envolvido, é muita gente envolvida, porque... é uma situação que, inclusive, tem um olhar internacional para o local e não se resolve o problema porque se a tia do café, que vende café de manhã às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, sabe o nome de todo mundo, sabe onde é, sabe a hora que sai. Quantas pessoas já não fizeram documentários sobre a Ilha de Marajó e filmam as pessoas, mostram as situações e nada acontece? E aí fica uma impressão muito clara também, eu tenho falado com frequência, são 330 mil ordens judiciais de prisão que não estão sendo cumpridas no Brasil inteiro. No estado de São Paulo são mais de 50 mil e todos os estados têm esse problema. E a gente se pergunta, quantas dessas 330 mil ordens de prisão não estão sendo cumpridas porque existe conivência, não é só, de repente, falta de gente, falta da estrutura. Parte delas, não sabemos quanto, muito provavelmente é pela conivência com o crime todo. Porque, como todos disseram aqui, a gente sabe quais são os bandidos. É só andar em qualquer bairro por aí e começar a conversar um pouquinho que a gente fica sabendo. E aí tem um outro aspecto que acho que o Estado poderia repensar muito. O caso do jogo do bicho. Ele começou para valorizar o zoológico do Rio de Janeiro. Começou muito bem. É por isso que é nome de bicho? Por isso que é nome de bicho. Vai fazer 100 anos o jogo do bicho. Era extremamente salutar. Até que um dia resolveram proibi-lo. Só que já era prática entre todos. E a gente não consegue proibir aquilo que seja prática. No momento que proibiram, foi quando começou o crime organizado no Brasil e foi tomando uma série de ramos. Até então era só pelo jogo do bicho e era bem visto pela população. Por isso, vale simplificar as legislações e repensar muito, antes de proibir alguma atividade, pensar se é o melhor caminho mesmo ou se a gente vai acabar estimulando o crime. O Mano Ferreira vai te dar uma ficha do Livres, se você filiar lá no Livres dos Liberais. Né? E somando a esse ponto, eu volto a repetir o aspecto da simplificação, porque a burocracia gera um muro que separa o Brasil formal do Brasil informal. Quando você condena boa parte do Brasil a viver na informalidade, onde você não consegue ter contratos sendo observados de acordo com o acordado entre as partes, você gera um espaço para o crime. Eu ia falar disso. Isso vale no Brasil, desculpe. Não, pode concluir. Porque... Rapidinho. Isso vale no Brasil inteiro, mano, porque aonde tudo é proibido, tudo vira crime.
E, logicamente, as pessoas normais não entram num lugar onde tudo seja crime. Entram os bandidos. A gente vê isso no Rio de Janeiro, vê isso em São Paulo, vê isso na Faria Lima e vê isso nas terras indígenas do Brasil, onde também tudo é proibido, os indígenas não podem nada e eles acabam aceitando o crime, que é o único que consegue entrar lá. Duas coisas aqui eu preciso falar. Uma, fazendo uma correlação com o que o Mano falou. A questão da informalidade, a estrutura do crime organizado dá aquilo que o Estado muitas vezes não consegue alcançar. Então, também tem muito a ver com a população não enfrentar de alguma maneira o próprio crime organizado. Esse é um ponto. Agora, falando do jogo do bicho, eu tenho uma concepção que talvez não seja a de todos. Eu penso que o Estado não ganha. Como o Estado não consegue controlar, ele proíbe. Então, é muito complicado a gente colocar figuras criminosas, viu, Diogo? Eu digo isso porque eu penso assim, não consigo... Por que a loteria da Caixa Econômica é permitida e o jogo do bicho não? Entende? Então as pessoas ficam achando, o crime. O Estado não está preocupado com a gente, não. Ele quer trazer algum populismo para poder legislar. Você está entendendo? Então, assim, claro, a gente tem que combater. É isso que tem que repensar. É isso que a gente tem que pensar. Porque quem faz a lei? Claro. Exatamente. Vai lá, Bruno. Não, eu quero fazer um complemento a eles dois, assim, porque eu concordo muito com isso. E assim, vamos dar nome aos bois. Né? Você falou, o Estado não interessa, e você falando, o Estado deve repensar. Vamos dar nome. Quem é o Estado? Quem é esse ente abstrato? A gente não sai na rua e dá bom dia, boa tarde, boa noite pro Estado. Mas ele é formado por meia dúzia de burocratas que adora criar burocracias para nossa vida e colocar barreiras onde você estimula o mercado negro, seja do que for. Vamos colocar preço no dinheiro. Tem o mercado paralelo do dólar. Vamos colocar preço nos juros. Vai ter o mercado de empréstimo ali com taxas muito mais altas. Então, quem é esse Estado que regula? Normalmente são burocratas que se beneficiam disso. Eles dificultam a nossa vida como um todo, encarecendo a vida do cidadão comum. E só para finalizar, eu acho que isso mostra um pouco da minha figura, porque eu sou tão radicalmente contra o Estado cada vez mais. Porque eu vejo que ele simplesmente me coloca entraves burocráticos na minha vida, na minha empresa, na minha contratação. E colocando um pouco do que você falou, mano, levar o mercado informal. Eu acho que a gente tem que também separar o que é o informal do proibido. Porque hoje em dia, com a relação de trabalho de 2024, muitas pessoas não querem o contrato formal de trabalho, né? Então, quando você proíbe, você leva pro que é o proibido. Mas talvez é o que as pessoas querem e não é nada imoral, não tá fazendo mal a ninguém. O cara quer um contrato livre de trabalho entre eu e você. Simples assim. 39% do mercado de trabalho brasileiro hoje está na informalidade. Certamente, nós não temos 39% de criminosos no Brasil. Não. O ponto é que as pessoas acabam porque o Estado cria obrigações e regulamentações tão fora da realidade, as pessoas acabam obrigadas a estar na informalidade. Seria interessante sabermos quanto desses 39 gostariam de ir para o mercado formal. E o proibido, Bruno... Pode interromper, mano. O proibido deveria ser só aquilo que faz mal fisicamente às outras pessoas. Aí faria sentido proibir. Tipo de não agressão. Agora, se não, quer dizer, você proibir um tipo de trabalho que não faz mal aos outros, mesmo que você possa dizer práticas não muito aprováveis no setor financeiro, vai fazer negócio com aquela pessoa quem quiser. Então basta saber que aquela pessoa não é boa para fazer negócio, que a gente não vai fazer. Não sei se é o caso da polícia se meter em tudo, da lei se meter em tudo e no final acontecer isso. Proíbe tanto que só o crime tem espaço. Eu acho que o Musa aqui falou uma coisa sobre a figura do Estado que é importante e conectando com o que o Mano falou um pouco antes. Quem é o Estado? A gente está vendo agora nesse caso da Marielle, vai provavelmente perder o mandato vai assumir de novo, não maldando que eu nem conheço, mas sobrinho de um bicheiro conhecido do Rio de Janeiro. Aí será que para ele interessa abrir algo? Será que não é melhor permanecer como está? Ele foi colocado pela população do Rio de Janeiro, que o elegeu, o tornou suplente, ele chegou na boca do gol, mas agora vai assumir para ser parte do Estado. Ou não, né? Porque tem o coeficiente eleitoral que às vezes empurra a gente também, ajuda que não também, foi votado. Mas só para finalizar, eu acho que, desculpa monopolizar um pouco disso, esse assunto eu gosto, mas esse quase ponto não gosto. É que esse ponto é sobre, e termino aqui, nós somos ensinados a falar o Estado isso, o Estado é bom, o Estado... Quem é o Estado? Quando a gente não tem a quem apontar o dedo, é fácil. É fácil você botar uma culpa. Você não tá apontando. Se eu aponto pra Priscila, pro Diogo, pro Mano, eu falo, eu tô culpando você, eu tô indo direto na pessoa. Quando é o Estado, culpa aí, não tem a quem voltar.
E aí entra o direito penal, né? O direito penal deveria atuar em última ratio. O que é isso? Última coisa. Quando outros ramos do direito puderem fazer, mas é muito mais fácil para o Estado, e aqui eu tenho que falar dele, colocar crimes e dar punições e não trabalhar questões que, claro, não sou a favor de criminoso, acho que tem que passar pelo devido processo legal, enfim. Mas é muito mais fácil para o Estado, para de alguma forma calar isso que ele deveria rebater ou combater, colocar como sendo crime. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, um assunto que inaugurou este tópico do nosso debate, que foi quando o Diogo da Luz falou primeiro, antes de tudo isso, que nós temos 300 mil mandados de 330 mil. 330 mil mandados de prisão em aberto no Brasil, ou seja, 330 mil pessoas procuradas pela justiça, 330 mil pessoas que deveriam estar presas. E aí, esta conversa sobre criminalidade, a relação do Estado com a criminalidade, sabe uma conclusão que eu tomo às vezes? É que nem o Estado acredita na segurança. Porque sabe esses 330 mil? 330 mil, 371 dados de hoje do CNJ. Pois é, 330 mil, se eles... Vamos combinar aqui, ó, todo mundo que tem um mandado de prisão, junta aqui na Avenida Paulista, na frente do MASP. Se juntar os 330 mil, e o senhor, não tem pra onde ir. Isso que eu falar. Não tem presídio. Ou seja, o Estado não acredita que vai prender os 330 mil, senão já estava construindo lugar pra eles, entendeu? O Estado não acredita que os 330 mil soltos serão presos. Então, assim, quase que convive com uma realidade ilegal, ilícita de uma certa forma, né? Com uma realidade irregular, com uma realidade em que as coisas não estão encaixadas, com uma realidade onde deveriam estar presos, mas estão soltos e convivem naturalmente. Não tem nenhum presídio sendo construído, não tem nenhuma vaga. E não tem colônia para regime semiaberto, não tem nada. É só no papel. Não mostrei num programa aí que eu fui no Rio de Janeiro outro dia, e na frente do hotel tinha um cara dormindo com tornozeleira eletrônica. Pois é. Não criaram um negócio de alugar o tornozelo no Rio de Janeiro? Pra você pôr a tornozeleira? É inacreditável. Não sei se o Filipinho tem a imagem aí, eu só tô pedindo muito pra ele, mas outro dia eu vi que, gente, tinha um cara que tava solto com 2 tornozeleiras eletrônicas, uma de cada estado. Sim, e é verdade. E sabe o que é pior? É demais, né? Sabe o que é pior? Isso de empreendedorismo forte, né? Que foi validado, E né? sabe o que é pior? É que isso aí o cara usa como ostentação, às vezes. Porque ele chega grande em alguns locais. Na carreira do crime. Na carreira do crime, ele é visto como, pô, esse cara é uma autoridade. Esse cara tem 2 tornozeleiras eletrônicas. E trazer um dado a mais. O Estado de São Paulo, que é dos melhores estruturados em termos de segurança, tem aproximadamente 50 mil vagas faltantes para os já presos, com 58 mil na fila para serem presos. Sabe quantos até 2027, quantos leitos de prisão vão ser construídos pela previsão do Estado? 871. Ou seja, não atende nem os que já estão presos e muito menos aqueles que ainda estão soltos. Isso é um dos estados mais organizados em termos de segurança do país. Mas você sabe, eu não tenho os dados atualizados aqui, posso até procurar, mas as últimas informações que eu tinha consultado sobre o déficit de vagas carcerárias, né, no sistema penitenciário brasileiro, é que a gente tem 1 preso e meio por vaga. Ou seja, naturalmente a gente já tem mais presos do que vagas para presos, ô Priscila. Eu acho que é importante a gente falar isso pelo seguinte: eu faço parte, né, da comissão da UAB, aqui do Estado de São Paulo, de política criminal e penitenciária. E vez ou outra a gente é uma batida, né, nos presídios, enfim, para poder olhar, contar quantos presos estão na cela, né, ver comida, ver essas coisas que são ligadas para os direitos humanos. E aí, sem falar de lugares, né, mas falando próximo aqui, a gente teve uma cela que tinha 54 presos, onde a cela de 2 metros por 2 comportaria 12, por exemplo. Então a gente tem superlotação, não tem para onde colocar, como o Diego bem colocou, e digo mais, muitos desses presos, a gente verificou prisões que estavam, de alguma forma, ilegais. Em que sentido? Presos que já estavam com pena cumprida na sua totalidade, presos que estavam com CDP, né? Centros de Detenções Provisórias, ficam os presos que não têm trânsito em julgado. E ali também há muita superlotação. Ou seja, que não foram condenados. Isso. Né? E aí eles devem ser, assim que são condenados, colocados, né, alocados nessas penitenciárias que também, de igual forma, estão superlotadas. E aí, o que mais chama atenção é que dentro dessa superlotação, Koba, a gente tem prisão também que é ilegal. Prisão, e aqui eu quero repetir, não tô querendo agradar ninguém, eu não sou a favor do crime, não sou a favor, mas a gente precisa lembrar que a gente tem algumas garantias, não dá pra sair prendendo. Agora, o que o Diogo tá falando são mandados de prisão já expedidos e não questionados.
Porque uma coisa é a pessoa presa, superlotação. Dados do CNJ, não é isso? Isso. Uma coisa é a pessoa presa com superlotação. E aí o Estado, ele vai... O governo, né? O Estado, a secretaria... Não foi uma crítica nossa, é normal. É como mas agora eu vou usar isso como até pra gente colocar bem certinho. A Secretaria de Administração Penitenciária, que seria responsável, ela vai colocando, tirando esses presos, fazendo um mutirão carcerário, para entrar esses outros, que a gente, mesmo fazendo tudo isso, a gente não tem lugar. E o Mano falou uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar. Regime aberto, casa de albergado, por mais que o Estado de São Paulo seja um dos melhores, como o Diogo disse, a gente não tem suficiente, porque a gente adota um sistema progressivo da pena. O regime aberto é um dos regimes. Pois é, eu queria pegar um gancho, porque quando a gente fala sobre situação de presídio, não se trata de passar a mão na cabeça de criminoso. Porque o oposto de criminoso é defender a lei, é atuar dentro da lei. Então, quando a gente diz que o Estado tem que atuar dentro da lei, é porque o Estado tem que ser o oposto do crime. Então, enquanto a gente não tiver isso com muita clareza de que a gente só vai conseguir combater o crime se tiver um aparato do sistema de justiça que é capaz de cumprir a lei, a gente não vai sair do lugar. E para isso a gente tem que mudar de mentalidade, porque o paradigma atual não está dando conta de resolver. Então, como que a gente vai resolver? Tem que mudar a lógica, ficar insistindo nas mesmas lógicas, achando que vai trazer um resultado diferente, a repetição da mesma coisa é uma insanidade. Mano, e o Estado, aí nesse caso o Estado literalmente, o Estado erra nas duas pontas, porque a gente tá falando que tem uma quantidade de gente que não foi presa, tá com mandato, mas não foi presa, mandado. E outras que já cumpriram e estão presas. Quem é pra estar preso não tá, e quem é pra estar solto tá preso. É isso, um pouco é isso. É isso, Sim. né? Os dados oficiais dizem que tem 25% de falta de, digamos, leitos em presídio. Dá a impressão que é um hotel, o Diogo da Luz. Cárceres. Tá bom, também cárceres. Não vai esperando um spa, não. É cela mesmo. Prisão. Adivinha onde está o estado que tem o presídio mais lotado? Rio de Janeiro. Cabem 640 pessoas, tem 1.855 no presídio Tiago Teles de Castro Domingues. 3 vezes mais, 190, um pouco mais de 3 vezes mais. Dá quase 3 vezes mais, 190% de... É impossível querer ainda criar mais proibições para as pessoas sem encarar esse problema. E eu, como humano, eu não estou pedindo para soltar bandido de forma alguma. O que precisa é tirar os bandidos da rua. Para isso precisa fazer mais prisões. E, em paralelo, discutir se a gente não tem, em alguns casos, como no próprio jogo do bicho, não deveríamos regulamentá-lo e trazê-lo de volta para a legalidade, porque ele vai acontecer, e o que é ruim é quando a gente torna ele crime. Bruno, mas como que explica para a sociedade que você vai pegar dinheiro público e construir presídio, mais um tanto de presídio, que a gente tem mais 300 mil para entrar aí no sistema, quando não tem lugar que não tem esgoto, quando tem lugar que não tem água potável, quando tem lugar que não tem médico? Como é que você explica para a sociedade que você vai começar a cuidar aqui de construir presídio, já que não tem lugar para todo mundo? Então vamos lá, eu posso jogar uma bombinha e sair correndo aqui, tá? Mas o ponto assim eu sou economista, e como economista eu sigo uma escola econômica há alguns anos, e essa escola eu não acho que teria que passar pelo dinheiro público. Eu fui visitar, por exemplo, uma cadeia na região metropolitana de Belo Horizonte, que eu fui dar 2 horas de aula de educação financeira para presos lá que trabalham para uma fábrica de carros, que eles fazem banco de couro lá. Então eu acho que essa história da gente entender que isso não pode ser um negócio, a saúde não é um negócio, eu acho que a gente precisa olhar de forma mais madura e adulta e olhar e falar, tudo é um negócio. E tudo bem ser um negócio, desde que eu consiga fornecer um serviço melhor para a população, com mais qualidade a um preço mais baixo, eu estou resolvendo um problema. Empreender é isso, né? Então, eu acho que a gente tem um problema maior também, que a gente não falou, que é a impunidade no Brasil, né? O cara rouba o teu celular aqui na Faria Lima, em 2 horas ele tá passando de bicicleta, rindo da tua cara de novo ali, pegando outro. Então, construir tal, mas mudar a legislação, enfim, o que quer que seja. Eu não sou advogado, aí cabe a você falar muito melhor do que eu, mas eu acho que isso passaria por nós assumirmos que tem um negócio, e onde tem possibilidade de retorno, tem capital privado disponível para investir, se você propicia um ambiente bom. E o que é um ambiente bom?
tira o Estado do meio do caminho, o ambiente já é muito melhor. Ou seja, você acha que a gente deveria... Vamos abrir aqui um edital. Quem tem interesse de construir um presídio, vem aqui com uma proposta, construtora... Já existe isso, né, Nelson? Porque o já existem alguns. e faz um edital e quem ganhar, constrói e depois você explora economicamente. A população carcerária trabalharia. Essa, por exemplo, que eu fui, eles ganhavam, não lembro quanto era, mas 50% ficava numa poupança em que ele só poderia resgatar quando saísse, e o outro 50% ia para a família. Ele está estudando e trabalhando. E você cria incentivo para ele mudar de vida quando depois, sai do... Isso não é inventar a roda. Mas esse presídio vai começar a ganhar do Estado em algum momento. Sim, mas isso não é inventar a roda, não. Mas o Estado já paga. Já ganha. Mas o Estado já paga, os penitenciários, dinheiro público. Não, veja o caso do presídio que o Bruno falou, provavelmente é Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves. Exatamente, aonde tem presídios privados. Nós temos 32 presídios privados no Brasil. 32? Ninguém sabe. O estado que mais tem presídios privados Paraná, é Amazonas. Tem 8. São coisas que a gente não sabe. E mais, o governo Lula, que a gente sempre critica por muitas coisas, a gente precisa também dizer quando faz as coisas que a gente aprova. Em setembro deste ano passado, 2023, colocou dentre as prioridades de privatização presídios, PPPs em presídios. E o governo do Rio Grande do Sul já licitou um, ele fechou o negócio na B3 em São Paulo no dia 7 de outubro, em Erechim nós vamos ter mais um presídio privado. E já tem 8 estados estudando isso. Esse é um caminho importantíssimo, porque são os privados que vão investir na construção do presídio, vão cuidar da administração, das escolas, da saúde das pessoas e o Estado entra com a parte da segurança, com a parte policial. Nós temos que incentivar isso e falar mais dessas coisas. Para fechar esse tema, o Mano Ferreira que é um entusiasta. Eu sou, porque eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade do Estado no Brasil. E o ponto é, o privado faz de forma muito mais eficiente a gestão. O que o setor público teria como função aí é ajustar quais são indicadores que vão ser observados. Então, é a taxa de reincidência que a gente quer diminuir. Então é isso que vai ser a meta da concessionária que vai administrar o presídio, diminuir a taxa de reincidência, é inserir no mercado de trabalho os presos uma vez que saiam do presídio. Então a discussão que o setor público tem que fazer, muito mais do que a licitação do colchão que foi furado, que é o que acontece hoje, é quais são os indicadores que de fato importam para o serviço público, para aquilo que importa para o cidadão, que deseja ter um sistema carcerário que funcione e que garanta segurança para o cidadão que está trabalhando e querendo ganhar a sua vida normalmente.